Muito bem, estamos novamente trazendo até você a linha do tempo da Diocese de Bragança Paulista, nesse centenário que comemoramos neste ano de 2025. Eu sou o Sandro e vou trazer para você nesta gravação a década de 1935 a 1945, um pouquinho também além de 45, trazendo a história das congregações que aqui chegaram e dos principais eventos que foram se desenvolvendo na Diocese de Bragança Paulista a partir da chegada destas congregações. Alguns pontos são bastante importantes e que trazem uma referência maior, no aspecto de desenvolvimento da Diocese. Claro que todos aqueles que aqui estiveram, padres, religiosas, leigos, leigas, tiveram seu papel de importância e de destaque na construção dessa história, desses 100 anos de história da Diocese de Bragança Paulista. Ao destacarmos uma congregação religiosa, ao destacarmos uma obra deixada por esta congregação religiosa, nós também fazemos destaque a todos aqueles e aquelas que juntos, com padres e religiosas, contribuíram para que tais obras pudessem, algumas delas, até hoje, estar presente entre nós nesses 100 anos de Diocese de Bragança Paulista. Quero, no primeiro momento, trazer à tona aqui o Colégio São Luís. Hoje, o Colégio São Luís é o Centro Cultural Dr. Jesus Chedid. Mas a história desse centro cultural é remanescente lá dos anos 30, até antes, quando já, aqui vou ver a colinha aqui rapidamente, quando em 1925, com a chegada, com a criação da diocese, se pensou em criar uma escola diocesana, um colégio diocesano. E aí a escolha para o local desse colégio diocesano foi o antigo Teatro Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes, que hoje é o Centro Cultural, que já foi o Colégio São Luís, foi o lugar escolhido. Esse teatro foi muito famoso no início do século XX. Todas as grandes peças teatrais que vinham para São Paulo, primeiramente se apresentavam também aqui em Bragança Paulista e depois iam para os grandes centros urbanos, as grandes capitais. Então, a história desse prédio, que foi o Colégio São Luís, ela é algo que traz também à tona a história da cultura da cidade de Bragança Paulista. Pois bem, a partir do ano de 1925, quando chega a criação da diocese e começam as primeiras organizações para a chegada do futuro bispo Dom José Maurício, se pensa então em uma instituição educacional. E o local escolhido, o antigo Teatro Carlos Gomes. Esse teatro, ele é então adaptado para se tornar uma escola e passa então a funcionar como um colégio diocesano. E ele vai ser mantido especificamente pela diocese até o ano de 1938, quando então ela é entregue a sua direção e coordenação aos padres agostinianos. Os padres agostinianos até hoje estão presentes na Diocese de Bragança Paulista. Eles administram a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui na cidade de Bragança Paulista. Mas esta província, que nós chamamos agostinianas, elas têm duas vertentes. A província de Nossa Senhora da Consolação, que é a atual, que rege a paróquia Nossa Senhora Aparecida, e a província do Santíssimo Nome de Jesus, que ainda está presente em muitos lugares do Brasil e que foi esta província dos padres agostinianos que chegaram para tomar conta, organizar e administrar o Colégio São Luís. Portanto, de 1938 até 1968, sob a tutela dos padres agostinianos da província do Santíssimo Nome de Jesus, o Colégio Diocesano São Luís se tornou uma referência, não apenas na região bragantina, mas como também no sul de Minas e até a nível nacional.
filmes da época retratavam o Colégio São Luís como um local de referência, de estudos, de cultura e de formação. Durante todo esse período, sob a responsabilidade dos padres agostinianos, o Colégio São Luís marcou, formou gerações de bragantinos e não bragantinos. Do mesmo modo que havia o Colégio São Luís, específico para os homens, vale dizer também que havia o Colégio do Sagrado Coração de Jesus, o Instituto Educacional do Coração de Jesus, que até hoje se faz presente na Diocese de Bragança Paulista e estava sob a responsabilidade das irmãs, como até hoje estão, filhas de Jesus. Se o Colégio São Luís era para os homens, o Colégio das Madres, como comumente chamamos até os dias de hoje, era para as mulheres. 2 centros de excelência na formação educacional de gerações e gerações de bragantinos. O Colégio Coração de Jesus, até hoje, como escola regular, não mais como internato, semi-internato, como fora outrora, como também era o Colégio São Luís, mas permanece ainda relembrando o que foi no passado, junto com o Colégio São Luís, uma referência na formação. Ainda sobre os agostinianos que tomaram conta do Colégio São Luís no período de 38 a 1968, vale dizer também que eles chegaram na diocese antes da diocese se tornar diocese. Esses padres passaram a tomar conta de paróquias da então diocese de São Paulo já no ano de 1900. Atuaram no Santuário do Bom Jesus dos Perdões, na cidade do mesmo nome. Atuaram também na paróquia de São João Batista, em Atibaia. Atuaram na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Nazaré Paulista. Vale dizer que a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré é a paróquia mais antiga da Diocese de Bragança Paulista. A primeira que foi constituída paróquia, quando ainda fazia parte das dioceses de não ser a Diocese de Bragança Paulista. Os padres agostinianos também tomaram conta da paróquia São João Batista, em Joanópolis. A partir do ano de 1938, até 68, nesse processo todo presente aqui em Bragança. Outra obra importante que eles deixaram também e de muitos anos administraram foi hoje o atual prédio da Prefeitura Municipal. Esse prédio era o seminário dos padres agostinianos e que foi mantido como seminário até o início dos anos 80, quando então repassado para o município e posteriormente tornado-se sede da Prefeitura Municipal. Então a gente tem a presença agostiniana muito forte na diocese nesse período de 1935 até 45 e um pouco mais além também. Ainda sobre o Colégio São Luís, essa referência educacional que ele foi, é importante também a gente recordar o que veio se desdobrando a partir disso. Atualmente, um polo de cultura, o nosso centro cultural, aonde estaria a Biblioteca Municipal, a Secretaria da Agricultura, aonde existem exposições artísticas, aonde tem um anfiteatro com capacidade para 100 pessoas, então ainda exerce a sua função formativa cultural. Mas quando o colégio encerrou as suas atividades em 1968, ele passou por algum tempo abandonado e depois novamente utilizado como educação. Quem não se recorda, por exemplo, do Colégio Carroso, que formou também gerações de bragantinos nas mais variadas profissões durante muitos anos? O Colégio Técnico João Carroso foi localizado ali aonde hoje é o Centro Cultural, antigo Colégio São Luís. A FESB, Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista, o seu primeiro prédio também foi localizado ali no Colégio São Luís, no antigo Colégio São Luís, e também tem contribuído já há mais de 50 anos na formação de bragantinos, bragantinas e de gente de toda a região. Também no antigo prédio do Colégio São Luís nós tivemos o Externato Pio XII. Foi uma escola regular, que teve também uma parceria com a diocese para se tentar novamente estabelecer uma formação institucional religiosa,
né, dentro ali de um prédio tão emblemático como era o Colégio São Luís. E também o Externato Pio XII, durante muitos anos, se fez presente na formação, tanto ali no Colégio São Luís, como depois em outros prédios que acabaram também, né, sendo parte da história desse Externato Pio XII. Então percebemos que, né, um prédio como o Prédio São Luís tem aí uma importância tão destacada, tão importante na história da Diocese de Bragança Paulista, desses 100 anos da Diocese de Bragança Paulista. Um outro ponto importante desta década que nós estamos apresentando também falar um pouquinho a mais desta década, é a chegada dos padres do PIMI, Padre Aldo, Padre Donato especificamente, que ficou aqui muitos anos, mas foram vários os padres do PIMI que auxiliaram o Padre Aldo durante todo o período que ele esteve aqui em Bragança Paulista, sobretudo na onde hoje se localiza a paróquia de Santa Terezinha. A partir de 1948, especificamente, quando chegam os padres do PIMI, Padre Aldo, seus auxiliares e depois o Padre Donato, que permanece até o fim da vida, ambos, Padre Aldo e Padre Donato, estão sepultados na igreja de Santa Terezinha, em Bragança Paulista. Aqui, o meu fundo, né, você percebe, é um memorial do Padre Aldo e do Padre Donato, que se localiza em uma das obras deixadas por ele, o Instituto Educacional Santa Terezinha, que na verdade passou a ser um instituto educacional, uma escola regular, a partir dos anos 90. Anteriormente a esta data, esse prédio ele era a Casa da Criança, um local onde, através do padre, através das irmãs missionárias do PIMI, que também estiveram aqui e que ainda estão até hoje, mas agora a sua casa é uma casa de repouso para aquelas irmãs missionárias que, né, depois de anos e anos a evangelização, vêm e aqui ficam descansando, né, aproveitando aí merecidamente, né, a sua aposentadoria depois de tantos anos dedicadas à obra do Evangelho, né, pela todas as partes do mundo, são missionárias, não é apenas, né, local, Brasil, mas mundo. Então essa casa, ela também foi a Casa da Criança, um local onde crianças em contraturno escolar eram deixadas por seus pais que tinham que trabalhar nas indústrias, né, aqui da época de Bragança. E aqui então essas crianças tinham formação religiosa, eram cuidadas, né, tinham um reforço escolar. Olha novamente, né, a importância do processo formativo. Quantas pessoas foram formadas por esta geração, quantas pessoas foram formadas, né, nessas casas, nesses locais. Gerações e gerações. Conversando com muitas pessoas de Bragança, todos se recordam com carinho, com saudade desta época, onde Padre Aldo e os padres do PIMI aqui estiveram à frente, né, dessas obras e dessa paróquia de Santa Terezinha. Quantas obras foram feitas pelo Padre Aldo e pelo Padre Donato? Praticamente metade do município de Bragança Paulista, que divide hoje com Minas Gerais, que divide, né, com cidades como, por exemplo, a cidade de Socorro, em São Paulo, e que se tornaram paróquias, São Benedito, São Francisco, Nossa Senhora da Esperança e muitas outras. Todas elas eram territórios administrados pelo Padre Aldo e pelo Padre Donato. A presença do PIMI em Bragança Paulista revolucionou a história da igreja na cidade de Bragança Paulista. Se antes havia apenas a catedral como paróquia, a partir da chegada do PIMI, Santa Terezinha também é criada a paróquia, na época também chamada de paróquia São José e Santa Terezinha, e a partir de então toda uma transformação cultural, religiosa, social vai acontecendo. Padre Aldo tinha como máxima que não bastava apenas ensinar a religião, tinha que também prover a educação, a cultura e o lazer. Em cada comunidade administrada por eles, antes da igreja se construía a escola. Depois um galpão, um salão que serviria como escola. Aí vinha a igreja. E esses dois prédios serviam como base para a formação de comunidade. Ali, na escola e na igreja, na capela, as pessoas teriam a religião, teriam a cultura e o lazer. Quantas festas eram realizadas nesses locais?
quantos estudos, quantas pessoas conseguiram estudar nesses locais. Então a história do PIMI em Bragança Paulista, nesses 100 anos, ela tem como destaque, sobretudo, a cidade de Bragança, mas toda a transformação que foi sendo realizada a partir da presença deles. Quem não se recorda, por exemplo, quem vai estar assistindo esse vídeo vai se recordar, né, das Semanas Santas que o Padre Aldo fazia, né, as famosas procissões da Paixão, que chegaram até trazer televisão aqui para ser mostrado, né, para todo o território nacional. A criação da rádio A Voz de Bragança, né, que hoje é a Rádio FM Bragança, a criação de jornais, dentre eles o Jornal Diocesano, A Voz de Bragança, e o Jornal Garotos, que era específico da paróquia de Santa Terezinha, a criação, por exemplo, também de fábricas, né, de locais para as pessoas poderem trabalhar, adquirir uma profissão, um serviço, né? E essa fábrica hoje é o Teatro Santa Terezinha, reformado, né, onde também aqui localizado nesse mesmo conjunto aqui de prédios, o teatro continua realizando a obra de sua cultura. Então veja quantos destaques a gente pode trazer a respeito da presença do Padre Aldo, do Padre Donato e do PIMI aqui na Diocese de Bragança Paulista, nesses 100 anos, enfatizando a cidade de Bragança, mas ao trazer a memória do Padre Aldo e do Padre Donato, nós fazemos memória também a todas as outras congregações que passaram pela Diocese. Eu citei a congregação agostiniana, nós podemos falar também dos padres ressurrecionistas lá em Franco da Rocha, que já há muito tempo estão administrando aquelas paróquias e fazem um trabalho cultural, social, religioso de muito destaque. Podemos citar também outras congregações que passaram por aqui, algumas de maneira mais breve, outras de maneira mais presentes, né? Como os padres de Schoenstatt, que administraram algumas paróquias de Atibaia, os padres basilianos, que administraram algumas paróquias em Francisco Morato. Então nós percebemos as congregações que se vão fazendo presente nesses 100 anos da Diocese e contribuindo para a formação religiosa, humana, social, cultural. Os padres dos arautos, que hoje estão presentes lá em Caieiras e que trazem também um trabalho religioso, cultural muito grande. Ao lembrar o Padre Aldo, o Padre Donato, fazemos memória também às irmãs, as religiosas, quantas delas fizeram o seu papel dentro da Diocese enquanto evangelização, formação cultural, educacional. Algumas até hoje se fazem presentes. Eu citei aqui as irmãs do Colégio das Madres, mas podemos citar também o Externato São José em Atibaia, administrado pelas irmãs do GAP. O Externato São José, ele foi fruto, né, ideal de um padre da Diocese de Bragança Paulista, o Padre Armando, que pensou, por que não ter também um centro católico, religioso, né, formativo em Atibaia? E aí, junto com algumas pessoas, se desdobrou e conseguiu fazer com que o externato se fosse constituído e até hoje lá está, administrado pelas Irmãs da Providência. Podemos citar também outras religiosas que até hoje se fazem presentes, as Irmãs de Santa Terezinha, lá em Mariporã, as Irmãs de Schoenstatt em Atibaia, com seu santuário que atrai milhares de peregrinos de todo o Brasil e também da América do Sul. Podemos citar também as Irmãs da Imaculada Conceição, as Irmãzinhas da Imaculada Conceição, as Irmãs de Santa Paulina, que foram as primeiras congregações religiosas chegadas aqui na Diocese, quando nem era Diocese, e que administraram a Santa Casa, o asilo, o preventório, que era um local onde acolhia crianças, filhos de tuberculosos, não é? Então, olha que riqueza. E vale dizer que Santa Paulina é uma santa e que esteve entre a gente, viveu entre a gente aqui na cidade de Bragança, atuando na Santa Casa, atuando no asilo. Podemos citar também a congregação das Irmãs de Servas da Caridade de Morungaba, que tantos anos já ali estão atuando naquela cidade, enquanto uma casa de retiros também e de espiritualidade, e tantas outras irmãs. Ao não citá-las aqui, não é por
desmérito, mas porque são muitas. E ao citar estas que a gente destaca, a gente faz memória a todas as outras que aqui estiveram e ainda estão presentes na Diocese de Bragança Paulista. Eu falei do preventório, né? O preventório, um local onde foi construído para acolher crianças, filhos de tuberculosos e que durante muitos anos teve esse objetivo. Atualmente está sendo reformado para se tornar também um centro cultural. E o preventório faz parte também dessa história da Diocese de Bragança, pelas irmãs da Imaculada Conceição que participaram, que viveram ali, outras congregações também. E ali também vai se tornar um polo turístico religioso, porque é uma capela dedicada a Santa Paulina. Temos que também lembrar nesse período o Instituto Social Educacional, atualmente um colégio, o ISE. Instituto Social Educacional faz parte da cidade de Bragança, da história de Bragança. Foi o primeiro local onde toda essa estrutura da Paróquia Santa Teresinha foi sendo desenvolvida, quando aqui chegou o Padre Aldo e seus auxiliares. E durante muitos anos, o ISE, fruto também do ideal de duas mulheres, a Dona Maria Glória, que desejava um local para acolher as meninas pobres, para formar as meninas pobres, dar para elas condições de vida. E ali então começa o Instituto Social Educacional. Gerações de bragantinos passaram por esse instituto. Num primeiro momento, como polo acolhedor de crianças, de mulheres, de meninas, né, sem condições de estudo, às vezes passando por dificuldades. Depois, durante muito tempo, se tornou um pensionato para aquelas mulheres que vinham para Bragança estudar nas universidades, USF, FESB, pudessem ali ter um local para servir como moradia enquanto aqui estivessem. E depois, a partir dos anos 90, sendo um colégio regular. No primeiro momento, vinculado ao Instituto Social Educacional, o Colégio Dom José Lafayette Ferreira Álvares, e que permaneceu oferecendo o ensino, né, para muitos bragantinos, bragantinas, e hoje o prédio, né, ainda é um colégio, o Colégio Educare, né, mas o histórico prédio vinculado ao ISE, fundado lá nos anos 40, né, e tendo essa missão desde o seu início como formativa, como uma missão de cultura, de identidade. Então, percebam quantas experiências bonitas nós temos na Diocese de Bragança Paulista entre 35 a 45, um pouco mais, um pouco menos, né? E que trazem a riqueza de congregações masculinas, femininas, pessoas que contribuíram para que a Diocese de Bragança Paulista, nesses 100 anos, pudesse ser sempre um testemunho, uma anunciadora do Evangelho de Jesus Cristo, mas sem se descuidar da dignidade da pessoa humana, oferecendo cultura, lazer e formação educacional. Como não recordar, né, das obras do Padre Aldo, novamente aqui citando, né, as quadras, os eventos, os teatros, tantas ações que traziam a cultura, a experiência formativa e a experiência de ter dignidade humana. A Diocese de Bragança Paulista, nesses 100 anos, se alegra e roga a Deus por tantas pessoas, anônimas às vezes, que fizeram e contribuíram para que a nossa Diocese pudesse chegar nesses 100 anos e Oxalá persista em mais 100, 200, 300.